Sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico eletrostática. E a nossa aula de hoje, condutores em equilíbrio eletrostático, parte 3. Então vamos para a nossa aula. Pessoal, então vamos para o primeiro conceito, capacitância eletrostática. Professor, o que seria uma capacitância de um condutor isolado? Então, nós temos aqui 3 condutores isolados e, na realidade, esse primeiro condutor, nós armazenamos uma carga, um Q, e ele apresenta um potencial, um V. Professor, quando nós dobramos a quantidade de carga armazenada, ele apresenta 2V de potencial. Pessoal, e assim sucessivamente. Agora, se nós colocarmos 3Q, ele irá apresentar um potencial 3V. Então, o que nós entendemos a relação entre carga e potencial? Nós entendemos que a carga, a quantidade dela, é proporcional ao seu potencial elétrico. O que significa dizer, pessoal, que se nós dobrarmos a carga, o potencial também dobra. Se nós reduzimos a metade, o potencial também reduz a metade. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E toda grandeza que existe uma proporcionalidade, existe uma constante. E quem é esta constante, pessoal? Quando nós retiramos o símbolo da proporção e colocamos o símbolo da igualdade, nós acrescentamos uma constante. E aqui está a constante de proporção, chamada capacitância. É uma constante de proporcionalidade. Professor, então a capacitância, ela que está atribuída aqui a essa constante de proporção. Exatamente. E essa constante, pessoal, só depende do tipo de condutor, o tamanho do condutor e o meio que esse condutor está inserido. Então, nós temos aqui que a quantidade de carga é diretamente proporcional ao potencial devido a essa constante. Tudo bem? Então, nós já temos o conceito de capacitância. É uma constante de proporcionalidade entre a carga e o potencial elétrico. Vamos agora para a unidade de capacitância. Pessoal, então vamos aqui para a unidade de capacitância. Então nós temos que a unidade de carga, nós temos que no sistema internacional é Coulomb, a unidade de potencial é volts, e a unidade de capacitância, em homenagem ao cientista Michael Faraday, será o símbolo F, de Farad. Tudo bem? Então, nós temos que 1 Farad será a unidade no sistema internacional, será 1 Coulomb por 1 volts. Tudo bem? Então, aqui está a unidade de capacitância. Nós escrevemos essa unidade por extenso desta forma aqui. Vamos colocar aqui Farad. Tudo bem, pessoal? Então, esta é a unidade de capacitância em homenagem ao cientista britânico Michael Faraday. Lembrando que nós podemos ter unidades submúltiplas do Faraday. Nós podemos ter 1 microfarad, nós podemos ter 1 microfarad, 1 nanofarad, são unidades submúltiplas do Farad. Professor, esses prefixos equivalem a 1 10 na menos 3 Farad, 1 10 na menos 6 Farad e 1 10 na menos 9 Farad. Tudo bem? Então, está aqui a unidade de capacitância. Vamos agora para o próximo tópico. Vamos aqui para o exemplo. Um condutor isolado possui uma carga elétrica
Q 10 na menos 6 coulomb. E seu potencial é 10 na terceira volts. Se a sua carga for alterada para Q', 1,2 microcoulomb, qual será o seu novo potencial elétrico? Pessoal, nós estamos aqui diante de uma situação em que nós aumentamos a carga. Observe que, vamos aqui colocar a situação, na primeira situação, nós tínhamos aqui a carga do condutor era 10 na menos 6 coulomb. E aí, o seu potencial estava sendo aqui 10 na 3 volts. Tudo certo? Então, até aqui, a carga estava armazenando e apresentando seu potencial. O que acontece agora é que ele pegou a carga e aumentou a carga nesse condutor isolado. E agora, a nova carga, chamada de Q', apenas para diferenciar, é 1,2, ele coloca o prefixo micro, que equivale a 10 na menos 6. Observe que era 1, agora foi para 1,2. E logo, pessoal, nós sabemos que se aumenta a carga, vai aumentar o potencial. Então, é isso que ele quer saber, o novo potencial desta mesma carga. Para isso, nós temos que saber a constante de proporção. Tudo bem? Então, aí está a ideia que o potencial vai aumentar porque aumentou a carga, pois existe uma constante de proporcionalidade chamada capacitância. Então, para encontrar o potencial V, precisamos da capacitância dessa constante. E ela não muda, pessoal. Então, vamos aqui pela expressão matemática. A quantidade de carga é igual à capacitância vezes o potencial elétrico. Vamos isolar a capacitância. Vamos aqui colocar a quantidade de carga Q dividido pelo potencial V. Isso aqui, inicialmente, a carga que ele atribuir. Então, vamos aqui substituir o valor da carga. A carga equivale a 10 na menos 6. Vamos tirar o 1, elemento neutro. E aqui o potencial 10 na terceira volts. Vamos pegar o 10 na terceira, enviar para o numerador, com o expoente trocado. Então, nós vamos ter 10 na menos 6 vezes 10 na menos 3, que aí, pessoal, juntando as bases 10, menos 6 com menos 3, 10 na menos 9 farad. Pessoal, então aqui está a constante desse condutor isolado, 10 na menos 9 farad. Tudo bem? Esse valor nós podemos utilizar na situação que ele aumentou a carga. Essa constante não muda. Importante nós destacarmos essa ideia, que a constante de um condutor, ela não muda. Se é constante, então vamos usar esse mesmo valor para encontrar o potencial que ele pede, um novo potencial V'. Vamos até colocar o V'. Então vamos aqui colocar a expressão. Pessoal, então vamos encontrar um novo potencial V' pela expressão quantidade de carga Q' igual a capacitância vezes o novo potencial V'. Como nós queremos o novo potencial, vamos isolar. Potencial V' será a quantidade de carga Q' pela capacitância. Então, basta substituirmos os valores. A carga nova será 1,2, 10 na menos 6, e a constante capacitância que nós encontramos anteriormente, 10 na menos 9. Vamos pegar esse 10 na menos 9 e levar para o numerador, trocando apenas o sinal do expoente. Vamos colocar 1,2, 10 na menos 6. Ah, professor, 10 na nona. E aqui menos 6 com 9, vamos ter 10 na terceira. Então, vamos ter 1,2, 10 na terceira volts. Professor,
tem uma coisa interessante nesse resultado, pessoal. Nós sabemos que se nós dobrarmos o potencial, nós dobramos a carga. Se nós triplicarmos o potencial, nós triplicamos a carga. Então, se a carga foi aumentada 1,2 vezes, então o potencial também vai aumentar 1,2 vezes, pessoal. Então, está aí o raciocínio. Observe que antes ela era 1 vezes 10 na terceira volts e agora 1,2 10 na terceira volts. Então, está aí, pessoal, que a constante de proporção faz com que exista uma direta proporcional entre a carga e o seu potencial elétrico. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, vamos aqui para uma análise do gráfico da carga com seu potencial. Nós sabemos que a carga e o seu potencial são grandezas diretamente proporcionais. Então, nós sabemos que o gráfico de uma grandeza diretamente proporcional ele é representado por uma reta que sai da origem do gráfico. Então, está aqui a representação gráfica dessa proporção. E aqui nós vamos pegar duas propriedades desse gráfico. Primeiro, a área deste gráfico. Nós temos aqui a área deste gráfico. Vamos aqui representar por vamos aqui, destacar, rachurando. Então, nós temos aqui um triângulo. Esta área será numericamente igual à sua energia potencial elétrica armazenada. Pessoal, em número apenas, pois área é uma grandeza matemática e energia potencial é uma grandeza física. Ah, professor, exatamente. Então, se nós pegarmos essa área do triângulo, que é base vezes altura, e dividir por 2, nós teremos a energia potencial armazenada. Então, vamos colocar aqui, a energia potencial será a carga vezes o potencial dividido por 2, já que a área do triângulo ela é base vezes altura dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Agora nós podemos aqui destacar que a tangente do ângulo desse triângulo, vamos aqui colocar aqui, pessoal, ó, o ângulo bem aqui, o ângulo θ, nós temos que a tangente desse ângulo é igual à capacitância. Pessoal, nós sabemos que tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nós temos aqui que o cateto oposto aqui está fazendo o papel da carga. Ó. Então, quem está fazendo o papel da quantidade de carga é o cateto oposto. Por que é numericamente igual, professor? Pois são grandezas diferentes, apenas em números são iguais. Quem está fazendo o papel do cateto adjacente é o potencial. Cateto adjacente. Então, nós sabemos que a tangente ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente. E, pessoal, vamos aqui então fazer uma comparação. Então, aqui nós temos que a tangente de um ângulo é o cateto oposto. Vamos aqui apenas abreviar pelo cateto adjacente. Cateto adjacente. Nós sabemos que também a capacitância ela pode ser dada pela carga dividido pelo potencial. Só veja aqui que o cateto oposto está sendo o Q e o cateto adjacente está sendo o potencial. Por isso que numericamente a tangente faz o papel da capacitância. Então, pessoal, do gráfico nós podemos pegar também que a capacitância é a quantidade de carga pelo seu potencial. Então, numericamente, essa tangente é igual à sua capacitância. Pessoal, apenas em número, tá bom? São grandezas diferentes. Então, aqui de um gráfico nós podemos ter duas grandezas. A energia potencial
armazenada e a sua capacitância. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós temos a representação gráfica. Para o exemplo, determine a carga, vamos aqui destacar, e a capacitância de um condutor eletrizado que possui energia potencial 500 Joule sobre um potencial 200 volts. Então, vamos aqui primeiramente colocar as informações. Ele pede a quantidade de carga, então vamos aqui representar. Ele pede também a capacitância e fornece a energia potencial, que é 500 Joule, e fornece o seu potencial, que é 200 volts. Então, pessoal, vamos aqui representar agora as equações para nós encontrarmos esses valores. Nós temos que a energia potencial, a sua dedução foi feita na área do triângulo do gráfico da carga com potencial, ela é dada pela quantidade de carga pelo potencial dividido por 2. E nós sabemos que pela área do gráfico também, isolando logo a capacitância é a quantidade de carga dividido pelo potencial. Tudo bem, pessoal? Então, está aqui as duas expressões. Vamos primeiramente encontrar a quantidade de carga, pessoal. Então, primeiramente vamos encontrar o Q. Então, se nós substituirmos na segunda expressão, não temos nem o C e nem o Q. Vamos aqui, então, substituir os valores. A energia potencial é 500. A sua carga, nós vamos aqui isolar, que o potencial é 200 dividido por 2. Vamos simplificar aqui, vamos ter 100, simplificando. E aí vamos isolar o que vai ser 500 dividido para 100, que vai dar, pessoal, 5 coulombs. Ah, professor, simplificando os zeros, vamos ter 5 coulombs. Então está aqui a quantidade de carga deste condutor. Agora nós podemos encontrar a capacitância, essa constante. Então vamos aqui substituir. Então a capacitância será a carga, que é 5, dividido para o seu potencial, que é 200. Só vamos aqui simplificar por 5 e por 5. E aqui nós vamos ter 1, 200 para 5, 40. Se nós quisermos dividir, deixar em decimal, nós vamos ter 0,025, que transformando em base 10, nós vamos ter 2,5, 10 na menos 2 Farad. Só nós poderíamos deixar em fração 1 sobre 40 na forma simplificada, ou transformar em notação científica, vamos até botar um U aqui, em notação científica 2,5, 10 na menos 2 Farad. Então aqui está a nossa resposta em notação científica e em fração simplificada. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido este exemplo. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, vamos para o nosso tópico 3, capacitância eletrostática de um condutor esférico. E esse condutor, ele é um condutor de carga pontiforme. Tudo bem? Então, a expressão que nós temos aqui, ela é uma junção de duas expressões que nós já conhecemos. A primeira é a da capacitância, que é a quantidade de carga igual a capacitância vezes o seu potencial. E a segunda é o potencial elétrico de carga geradora pontiforme. A distância está apresentada pelo raio da esfera. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos apenas substituir o Q da primeira equação no Q da segunda equação. Ah, professor, exatamente isso. Vamos aqui fazer essa substituição. Então, vamos aqui substituir do 1 do 2. Ah, então essa é a substituição que nós vamos fazer. Apenas trocar o valor do Q
por C vezes V. Então, aqui, potencial do 2 é a constante vezes. E aí, vamos colocar aqui C vezes V. Tiramos o Q, pessoal. E aí, vamos colocar aqui o raio no denominador. Vamos cortar aqui o potencial com potencial e isolarmos o C. Para isolar o C, pessoal, vamos precisar passar o raio para o outro lado do numerador e a constante para o denominador. Por isso, a expressão que nós temos é que a capacitância ela é dada pelo raio dividido pela constante eletrostática. Ah, professor, o que isso significa? Pessoal, no início da aula, nós colocamos que a capacitância é uma constante que ela depende de dois fatores, do tamanho do condutor e do meio que ele está inserido. Está aqui a prova, pessoal. Você observa que a capacitância de um condutor esférico depende do seu tamanho, que é o raio, está representado pelo raio. Quanto maior o raio, mais capacitância essa esfera condutora tem. E depende do meio, que está representado pela constante K, o meio inserido do condutor. Então, nós temos aqui a grande prova do que depende uma capacitância. Então, o que nós podemos deduzir? Que quanto maior um condutor, mais capacitância nós vamos ter. Então, se nós tivermos 3 condutores com o mesmo potencial, se eles tiverem tamanhos diferentes, quem tiver o maior tamanho vai ter a maior capacitância, se eles estiverem inseridos no mesmo meio. Tudo bem? Então está aí a grande prova do que depende a capacitância. Pessoal, vamos então para o exemplo. Qual deve ser o raio de uma esfera condutora para que no vácuo tenha capacitância igual a 1 farad? Considere a constante K 9 e 10 nanômetros. Então, nós temos aí uma esfera condutora e foi fornecido apenas a sua capacitância. Então, se pede o raio, vamos aqui, a capacitância 1 farad, e nós sabemos que a constante no vácuo é 9, 10 na nona, Newton, metro quadrado, por Coulomb quadrado. Então, para nós encontrarmos o raio, nós sabemos que uma esfera condutora, a sua capacitância só depende de 2 fatores, do raio, do tamanho da esfera e do meio que está inserido. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui a expressão matemática. A capacitância, ela depende do raio dividido pela sua constante. Como nós queremos o raio, vamos isolar o raio. O raio será a constante vezes a capacitância. Ah, professor, exatamente. Então, nós vamos multiplicar aqui os dois valores. Então, vamos encontrar aqui a resposta, que o raio será a constante 9, 10 na nona, vezes a capacitância, que é 1. Pessoal, olha o tamanho da esfera que nós teríamos que ter. Uma esfera com um raio de 9, 10 na nona metros. É muito grande essa esfera, em virtude de que 1 farad é uma capacitância grande, pessoal. É uma constante grande de armazenamento, tá certo? Então, nós temos aqui que para que ocorresse essa situação, nós temos que ter um raio de 9 bilhões de metros. Em virtude disso que se usa os submúltiplos, pessoal, do farad. Se usa o mini, o micro, o nano, o pico, pois 1 farad é uma constante muito elevada, tá bom? Então está aí um exemplo que demonstra que a capacitância depende do meio e do tamanho, ou seja, do raio, no caso da esfera condutora. Bom, vamos para o último tópico.
Pessoal, vamos agora para o último tópico, equilíbrio elétrico de condutores. Vamos aqui destacar que equilíbrio de cargas é que nós vamos ter cargas em repouso, tudo bem? Não poderá mais haver movimentação de cargas. Então, nós temos a primeira situação de condutores em não equilíbrio. São condutores esféricos, cada um apresenta a sua carga Q1, potencial 1, capacitância 1, e assim sucessivamente, 2, 3. Agora, quando eles não estão em equilíbrio, ainda existe movimento de cargas. E se existe movimento de cargas, pessoal, existe potenciais diferentes. Tudo bem? Então, é importante nós destacarmos que o trabalho da força elétrica era dado pela carga vezes a DDP, diferença de potencial. Então, se existe potenciais diferentes, as cargas ainda estão em movimento. Então, em virtude disso, então ainda está existindo a questão do movimento das cargas. Quando os condutores estão em equilíbrio, não pode mais haver movimento de carga. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, DDP diferente de zero. Então, existe potencial diferente. Já no segundo caso, a DDP tem que ser nula, tem que ser igual a zero. Professor, mas por quê? Pois se a DDP é nula, pessoal, não existe mais movimentação de cargas. Pois a DDP significa diferença de potencial. Então, aqui nós temos que este condutor está em equilíbrio. Qual a principal consequência? O potencial de todos será igual. Então, potenciais iguais. Por isso, pessoal, que na imagem aparece V, V e V. É o potencial de todos. A capacitância continua sendo de cada um, pois a capacitância só depende da esfera, do seu tamanho e do meio que ela está inserida. Agora, a carga, pessoal, está sendo representada por um Q', pois a carga agora terá uma nova carga em virtude do princípio da conservação da carga, tá bom? Alguém vai perder, alguém vai ganhar em virtude ali das trocas. E um detalhe importante, para que esses condutores entrem em equilíbrio, nós colocamos um contato entre eles, aqui através de um fio, através de uma ligação, para que eles tenham contato, tá certo? Então está aqui o grande detalhe sobre condutores esféricos em equilíbrio. Nós temos que colocar eles em contato e a grande consequência é que o potencial será o mesmo para todos, pois não haverá mais diferença de potencial DDP, tá certo? Vamos agora demonstrar essa situação. Pessoal, então está aqui a demonstração que nós vamos deduzir como saber o novo potencial, que será o mesmo para todos os condutores. Então, pelo princípio da conservação das cargas, nós vamos chegar na equação, tudo bem? Lembrando que, pelo princípio, a somatória das cargas antes tem que ser igual à somatória das cargas depois. Então está aqui representado o depois com Q' e o antes sem esse símbolo do apóstrofo. Então está aqui a ideia dessa questão. Nós sabemos que a quantidade de carga é a capacitância vezes o potencial. Pessoal, depois esse potencial será constante, será o mesmo, pois está em equilíbrio. Cuidado, será o mesmo para todos, devido ao equilíbrio eletrostático, tudo bem? Por isso que aqui foi substituído, pessoal, capacitância 1, potencial V. O V é o mesmo para todos, então foi apenas substituído pela expressão aqui, tudo bem? QCV. Então, observe que o V é o mesmo para todos, O V, ele é igual apenas depois, tudo bem? Antes não. Antes esse V é diferente, tá certo? Porque antes não estava em equilíbrio.
O equilíbrio está no depois. E aí, como V é o mesmo para todos, coloca-se em evidência, tá certo? Vamos colocar em evidência e fica C1 mais C2 mais C3. E aí passa, pessoal, dividindo essa expressão aqui, ó, C1 mais C2 mais C3, para o denominador. Por isso que a expressão fica o potencial Q1, Q2, Q3, dividido pela sua capacitância. Pessoal, uma dica importante para que você não precise memorizar esta dedução é lembrar que um condutor em equilíbrio, o potencial será o mesmo para todos os condutores, não pode ter potenciais diferentes. Então, se for pedido potencial elétrico resultante do equilíbrio, basta você, não precisa memorizar essa expressão, basta você lembrar que a quantidade de carga é a capacitância vezes o potencial, a expressão geral do início desta aula. E, como nós vamos isolar o potencial, que ele é o mesmo para todos, esse novo potencial ele será somatória de todas as cargas dividido pela somatória de todas as capacitâncias. Então basta você pegar todas as cargas antes, somar e dividir pelas suas capacitâncias. Aí você terá o valor do potencial constante. Tudo bem? Então está aqui uma dica que você pode atribuir, certo? Vamos agora para o exemplo. O exemplo diz o seguinte: são dados 3 condutores carregados com carga Q1, 2 microcoulomb, Q2, 6 microcoulomb, Q3, 10 microcoulomb, respectivamente, e seus potenciais V1, 3 vezes 10 na terceira volts, V2, 6 vezes 10 na terceira volts, e V3, 6 vezes 10 na terceira volts, respectivamente. Esses condutores suspostos bem afastados são ligados por um fio ou par metálicos. Uma vez estabelecido o equilíbrio elétrico, então foi estabelecido o equilíbrio entre eles, determine um novo potencial comum entre eles. Pessoal, então nós sabemos que para nós encontrarmos o novo potencial, ele é dado pelas somatórias das cargas, antes dividido pela somatória das suas capacitâncias. Então nós sabemos aqui que a somatória das cargas dividido pela somatória das capacitâncias. E aí nós sabemos que tem 3 cargas. Então nós temos Q1 mais Q2 mais Q3. Nós já temos esses valores, ó, já foi fornecido esses valores. Tudo isso dividido, pessoal, pela somatória das capacitâncias. C1 mais C2 mais C3. O grande impasse é que nós não temos ainda o C1, o C2 e o C3. Então nós temos que encontrar essas capacitâncias. Mas está aí, primeiro, a dedução de como encontrar esse novo potencial, potencial comum. No equilíbrio, basta pegar a soma das cargas e dividir pela soma das capacitâncias. Pessoal, vamos fazer separadamente aqui o valor das capacitâncias de cada um. Olha, nós sabemos que, vamos colocar aqui ao lado, nós sabemos que a quantidade de carga é a capacitância vezes o potencial. Então, para encontrar a capacitância de cada elemento, nós temos que pegar capacitância, é a quantidade de carga dividido pelo seu potencial, tá certo? Então, nós vamos utilizar essa expressão para encontrar a capacitância de cada condutor esférico. Tudo bem? Então, vamos descobrir primeiramente a capacitância do primeiro condutor. Então, vamos pegar a quantidade de carga Q1 e dividir pelo seu potencial V1, tá certo? Então, Q1
é 2 micro, então vamos colocar 10 na menos 6. E o seu V1 é 3 10 na terceira, certo? Vamos aqui apenas fazer, passa a base 10 para cima, vamos ter 2 terços, 10 na menos 9 Farad. Então está aqui o valor do C1. Vamos agora encontrar o valor do C2. Quem será o C2, pessoal? É o Q2 dividido pelo V2. Tudo bem? Então vamos substituir aqui o Q2, que é 6, 10 na menos 6, que é micro, e o seu V2 também é 6, 10 na terceira. Vamos simplificar o 6 com 6 e o 10 na terceira passa para cima com expoente negativo. 10 na menos 6 com 10 na menos 3 vai ser 1, 10 na menos 9 Farad. Tudo certo? E por fim, vamos encontrar o C3. O C3 é o Q3 pelo V3. Só apenas esse trabalho para encontrar cada capacitância. Então vamos aqui substituir o Q3, 10 microcoulomb, 10 na menos 6, dividido pelo seu V3, que é 6, 10 na terceira. Vamos aqui simplificar o 10 com 6 por 2, ficará 5 sobre 3. Então vamos ter 5 terços, 10 na menos 9 Farad. Pessoal, então nós já descobrimos o valor de cada capacitância. Agora é só substituir na expressão do potencial comum. Então vamos ter aqui o potencial comum, Q1 mais Q2 mais Q3, C1 mais C2 mais C3. Então vamos colocar aqui os valores agora. Q1 é 2 vezes 10 na menos 6. Q2 é 6 vezes 10 na menos 6. E Q3, 10 vezes 10 na menos 6. Pessoal, tudo isso aqui dividido pelas suas capacitâncias respectivas. Então, vamos colocar que nós encontramos 2 terços, 10 na menos 9, mais 1 vezes 10 na menos 9, mais 5 terços, 10 na menos 9. Agora nós temos apenas a matemática. Nós vamos pegar aqui, vamos aqui no numerador, como tem a mesma base, nós vamos conservar as bases e somar apenas os números que estão à frente. Então 2 mais 6 mais 10, nós teremos 18, 10 na menos 6. Então, vamos aqui destacar potencial 18, 10 na menos 6 no numerador. A mesma coisa nós vamos fazer no denominador, como apresenta a mesma base 10, 10 na menos 9, vamos somar os números da frente. Professor, exatamente. 2 terços mais 1, mais 5 terços. Nós podemos fazer até aqui ao lado esta conta, pessoal. 2 terços mais 5 terços mais 1. Aqui nós temos frações com denominador igual, será 7 terços. Então, nós vamos ter 7 terços mais 1. Aqui, fazendo o MMC direto, multiplica e soma com 7. Então, vamos ter 10 sobre 3. Então, está aqui a somatória de 2 terços mais 1 mais 5 terços. Então, vamos ter aqui, pessoal, 10 sobre 3 vezes, conserva a base e seu expoente, 10 na menos 9. Pessoal, esse 10 com 10 na menos 9, nós podemos colocar 10 na menos 8. Então, vamos ter aqui, 18, 10 na menos 6. Embaixo, nós vamos ter 10 na menos 8, dividido por 3.
Como está tendo uma divisão de fração, conserva o de cima e inverte multiplicando pelo de baixo. Então, vamos ter 18, 10 na menos 6, multiplicado por 3 e dividido por 10 na menos 8. 18 vezes 3, pessoal, nós vamos ter 54. Esse 10 na menos 8 passa para cima com expoente positivo. 10 na menos 6, 10 na 8 positivo. E aí, pessoal, juntando essas bases 10, vamos ter 54, 10 ao quadrado. Colocando em notação científica, ando uma casa para a esquerda, acrescento uma casa 5,4, 10 na terceira volts. Então, está aí o potencial comum entre as três cargas. Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.